um tema tão debatido nos dias de hoje, principalmente por falar de meio ambiente, de custo. E a gente trouxe um especialista no assunto para conversar com a gente. Leandro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite do Gilberto, né? Já seja bem-vindo. Parceiro aí de longa data. E estamos aí para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aí na medida do possível e bater um papo aí bacana sobre energia solar. Ótimo. Então, Leandro, começar se apresentando, pode falar um pouquinho de você, da sua empresa, pode falar sua formação, o que você quiser começar aí pra galera te conhecer, fica à vontade. A Online nasceu há em torno de uns 12, 13 anos atrás, né? Na época eu era técnico de telecomunicação da operadora e vi uma oportunidade de trabalhar com segurança eletrônica, né? A gente trabalhou bons tempos com segurança eletrônica, inclusive Gilberto Picon. É um cliente nosso de longa data, tá? Um bom cliente aí, inclusive. E nesse meio termo a gente adquiriu muita experiência com a parte de segurança eletrônica, telecomunicação e no meio do caminho, né, por volta aí de uns 3, 4 anos atrás, já praticamente 4 anos, nós tivemos a oportunidade de participar de alguns treinamentos voltado para a energia solar e vimos uma grande oportunidade no mercado, a parte de energia solar, o grande potencial que tem de mercado, né, e não só de mercado, mas o grande propósito que tem por trás da energia solar, né, tanto social quanto ambiental, e nós mergulhamos de cabeça nisso, né? Então estamos aí, né, nesses 12, 13 anos aí de experiência, dentre eles uns 3, 4 anos já com a parte de energia solar. Pô, legal. Cara, e assim, a gente tem falado muito de energia solar, a gente tem escutado, passa em TV, passa no jornal, uma série de coisas, e fala que é a energia do futuro, né? Sim, sim. Então, a primeira pergunta que eu te faço realmente é isso? Vale a pena a gente instalar, a gente desenvolver, a gente seguir com essa linha de energia solar? Vale muito a pena. Inclusive, o que a gente vê, né, que passa de fato na televisão tem bastante informação, mas nada assim, é algo meio mais fácil de entender. Então, o que eu posso dizer sobre essa parte de valer a pena ou não? Hoje, né, o que a gente paga, só para você ter uma ideia, o que a gente paga de energia, a cada 7 anos, tá, é um estudo que foi feito, dobra o valor. Então, há 7 anos atrás, eu pagava a metade do que pago hoje em energia. Já você gerando a tua própria energia, tá? Então você gera lá, coloca o sistema de energia solar para gerar sobre a tua residência. Você gera energia, paga o seu sistema, você investe naquilo que é seu, entendeu? Então você não está jogando dinheiro, você está investindo, não está jogando dinheiro, apostando. Então é algo que é bem concreto, bem real, investe naquilo que é seu e o sistema bem dimensionado vai gerar energia suficiente para atender a demanda da residência. E aí o bacana, como você fala, como você perguntou sobre a energia, se é ou não a energia do futuro, o bacana é que fazendo a instalação da energia, você foge primeiramente da inflação tarifária, aquele negócio que passa, né, que vem aquela chamada no jornal, acaba de aumentar para a bandeira XYZ, você acaba sendo minimamente afetado, por isso que você está gerando energia, consumindo de forma online e ainda sobrando energia para você injetar na rede e depois você trazer de volta quando for necessário. Então, você de cara já compensa. E por ser a energia para ser também a energia do futuro, é que as perspectivas de investimentos no setor são muito grandes e todo mundo está caminhando, né, para uma bandeira mais ecológica, bandeira de meio ambiente. Então a energia solar é uma das fontes mais limpas que se tem hoje, né? Juntando ali com a eólica, é praticamente a segunda energia renovável de menor impacto ambiental. Então o pessoal está investindo pesado nisso. Leandro, eu particularmente, assim, eu tenho algumas dúvidas, assim, o Anderson tem um conhecimento um pouco melhor que eu, porque o Anderson estudou a fundo, fez até TCC de energia solar, então se tem um cara aqui para detalhar. Temos um especialista aqui, ó. A gente faz algumas Cara, assim, primeiro, a nossa cultura do brasileiro não é pôr dinheiro na frente. Não. Por exemplo,
Vou te dar exemplo como eu fui colocar numa casa que nós construímos recentemente. 700 kVAs, 22 mil. Sim. 22 mil reais. Então eu tenho que aportar o dinheiro para instalar energia solar. Aí, Leandro, o relógio, eu tenho que trocar. Sim. Tem um prazo de troca que dá de 90 dias. Isso, média 90 dias. Então tá bom. Então eu tenho que aportar a grana, tenho que trocar o relógio e depois começar a gerar energia. Isso. Então vamos lá. A nossa cultura não é essa. O que precisamos entender pra gente... Tem tantas pessoas ali que falam assim, tem um cunhado meu que orçou na casa dele 15 mil, falou um absurdo de caro. Paga 500 pau por mês, mas ele acha os 15 pau caro. Sim. E aí? Tipo, cara, o que tem que fazer pra gente... Porque um cara compra um carro em 60 vezes e sai rindo. Sai rindo. Mas a plaquinha em cima da casa que ele não tá vendo é caro. É caro. O que a gente tem que entender? Bom, é de fato cultural. Quando a cultura do brasileiro, que não é de pôr dinheiro na frente para depois ver, não é uma cultura de investimento, né? E isso acaba atrapalhando um pouco. Mas vamos lá. Hoje, os próprios materiais da linha de energia solar têm baixado de valores, né? Com relação aos anos anteriores. Porque está ficando mais popular, mais fabricantes têm entrado, né, na área. E, além disso, como você falou, hoje não é assim, você não precisa pôr o dinheiro na ponta, né? Então, vamos lá, você pega um valor de 25 mil reais por uma geração aí de uns 700, 800 quilowatts. Você não precisa descapitalizar para colocar aquele dinheiro na ponta. Hoje tem empresas, fintechs, inclusive bancos bem conhecidos, Bradesco, BV, Santander, que financiam 100% do projeto de energia solar. E aí isso faz com que fique democrático. Hoje, se o cliente tem uma conta partindo de 250 a 300 kW, compensa muito ele pôr, porque ele consegue direcionar a economia para pagar o financiamento, tem aí uma folga para pagar, não descapitaliza e na economia ele acaba pagando o próprio sistema. O valor da parcela. O valor da parcela. Então acaba compensando. Então hoje você acaba não colocando dinheiro na ponta como antigamente. Porém, mesmo assim, ainda é muito difícil o cliente entender, porque às vezes a tecnologia o cliente não entende. Eu tenho clientes que tem que pegar ele e falar, olha, funciona dessa forma, às vezes levar o cliente em um outro cliente que já está funcionando para ele conhecer o sistema como funciona. É falta de conhecimento, né? É falta de conhecimento. Às vezes o cliente está muito assim, teve algum problema com a operadora, que foi lá, não fez, não mediu no mês seguinte, veio o dobro, o triplo de energia, e eles ficam meio receosos. Então, existe isso sim. Mas hoje está mais fácil do que anteriormente. Então hoje, para você ter ideia, a partir de 250 kW já é possível você investir. Abaixo disso também, mas aí vai aquela questão do playback. O tempo do retorno do investimento fica um pouco mais longo. Então quanto maior o sistema do cliente, maior a geração que o cliente tiver, menos tempo ele vai ter para pagar, porque a economia maior será. Mas eu não vejo, Anderson, uma campanha maciça dos bancos para financiar isso. Eu vejo o banco fazendo campanha maciça para faça um PIC, faça não sei o quê. Mas não fala, coloca energia na sua casa. Porque não interessa para eles ou porque o custo é baixo? E então, desse financiamento? Não, a questão do banco, de fato, raramente se vê banco entrando nessa questão. Eles acabam optando por não fazer essa propaganda. Haja vista que a linha de crédito específica para energia solar não é a mesma linha de crédito por um empréstimo pessoal ou de repente para uma empresa, um lease ou um capital de giro. Que é maior, né? Justamente. É uma linha de crédito diferente e mais acessível. Porque o banco entende, é o critério do banco, tá? Ele entende que você já tem um pagamento recorrente na energia, você já direciona o valor para lá, então você, mesmo tendo algum outro financiamento no banco, é possível ele te financiar, porque o valor que você vai tirar da conta, você vai gerar a economia e vai pagar a fatura, o boleto do financiamento. Então, eu acredito. Então hoje está mais democrático. Mas eu acho também que tem um problema aí
não é só do banco, né? O banco é o financiador, ele é um interessado, mas ele é um privado, né? Eu acho que quem tem que fazer isso, quem tem que fazer propaganda, colocar na TV, é o governo, né? O governo tem que ajudar, o governo tem que fazer isso. Por quê? Porque é interessante para o governo diminuir os custos de hidrelétrica, investir em energia renovável, porque Justamente. a gente sabe que a principal fonte de energia do Brasil é hidrelétrica, né? Sim. E hidrelétrica não é uma energia renovável. A gente vê diversos casos aí de construções de represas que impactam e muito o meio ambiente. Então tem que ter interesse do governo em instruir e apresentar para a população que é viável, que existe possibilidade de você instalar a energia solar. Justamente. Em cima desse ganho, eu tenho só mais uma dúvida. É interessante para o governo? Se não for, ele não vai pôr. Sim. Bom, vamos lá. Para você ter ideia, hoje estima-se que a nível global, que tem 1 milhão de empregos garantidos pela energia solar. Então imagina só, 1 milhão de pessoas empregadas no setor de energia solar. É lógico, gerar emprego para o governo é super interessante. Quando a gente fala sobre se é interessante ou não, existe um impasse. Hoje, toda a maioria da energia, pelo menos aqui na região de São Paulo, é via concessão. Então, existe já uma concessão, CPFL, Enel e Electro, várias outras distribuidoras que têm um contrato, uma concessão com o governo estadual. E eles já têm essa concessão. Então, o que acontece? Tendo essa concessão, é lógico que eles são responsáveis pela transmissão e toda a geração de energia, envio da energia para o cliente final. Então, em cima disso, existe aí um interesse das operadoras. Então, é interessante para o governo? Claro que é. Porque nós passamos no ano passado, ano retrasado, salvo engano, por uma escassez hídrica. Não sei se vocês se recordam. Sim. Pronto, teve até um apagão. E o porquê aconteceu isso? Seca. Então, como a nossa base, a maior geradora a maior base de geração é geração hidrelétrica, falta d'água impacta na geração de energia. Já, em contrapartida, de lá para cá houve um crescimento exponencial de mais de 200% na geração de energia. Para você ter ideia, a Itaipu Binacional é a maior geradora de energia que temos no Brasil. No meio do ano passado, 2022, nós chegamos na casa de 14 mil gigawatts. Isso significa o quê? Nós superamos em energia solar a Itaipu Binacional. Superamos a geração. E de lá para cá continua crescendo. No fim do ano passado, nós chegamos em 19 mil gigawatts. Então, ou seja, vem crescendo e vem crescendo muito. E eu não vejo uma outra forma do governo gerar energia, ajudar a gerar energia, a não ser investindo, às vezes investindo mesmo, tirando, isentando impostos. Hoje nós estamos com isenção estadual e isenção federal. Mas além de isentar impostos, também incentivar de uma certa forma, de repente até fazer um aporte para as classes que menos têm alcance, né? Privilegiadas. Né? Isso, e de fato seria interessante. Então hoje eu não vejo o governo falar de projetar uma nova usina nuclear para gerar energia. Então, para você ter ideia, o que é instalado hoje no Brasil em 2 meses é correspondente à Angra dos Reis, a usina de Angra dos Reis, que é uma usina que polui altamente o meio ambiente, né? Então, a cada 2 meses se instala em energia solar o equivalente à geração de uma Angra 1, Angra 2. Imagina o transtorno para se fazer uma termoelétrica com todas aquelas dispositivos de segurança, com toda aquela obra, tanto que está a Angra 3 parada há anos, quase 20 anos. Né? E aí a gente entrou naquela polêmica lá da usina que foi feita no Rio Xingu, né? Belo Monte,
que é uma usina muito boa, porém a usina ela gera muito bem no tempo de chuva. Ela gera pico no tempo de chuva conforme foi projetado. Já no tempo de seca, a usina que tem 18 turbinas, fica só uma funcionando na metade da capacidade. Aqui virou um pouco de política lá. Ficou meio complicado. Foi um lobby de algumas ONGs em cima da questão ambiental e acabou... tinha um lago previsto, né, um lago reservatório, que na seca ele enviaria água, fio de água com pressão suficiente para as turbinas gerarem energia. Aí por lobby de pressão de ONGs, enfim, questão política, não foi feito esse lago e a usina não gera metade do ano, mas a outra metade do ano gera muito bem. Pô, você vê, o negócio é polêmico, né, filho? Então, assim, quais são as perguntas para aquele pessoal da câmera ali que vai ajudar aquele povo assim, ou põe ou não instala ou não instala? O que você tem que perguntar pro Leandro aí? Porque o Júnior tá ali atrás, ali sentado, ele tá em dúvida, bicho. Você vai pôr na casa dele, você não vai. A partir depois desse bate-papo aqui, o Júnior vai decidir se ele vai colocar ou não. E se ele cortar essa parte, depois eu falo pra vocês se ele vai cortar. Pode deixar comigo. Já vou deixar um cartão com você, Júlio. Agora, assim, acho que para começar a ingressar nesse caminho que a gente tá conversando aqui, a indústria e as residências de alto padrão, a gente já vê com uma frequência muito maior a instalação de energia solar, né? Antes de começar a falar da diferença de um e outro, eu queria entrar na classe C, que é a classe da maior parte da população brasileira que seria a maior interessada. O custo para instalar, por exemplo, na minha casa, em outras residências aí, é muito alto, e se for ou não sendo, em quanto tempo eu vou ter retorno? Isso é viável mesmo para mim ou para outras pessoas que estão interessadas, estão vendo a gente agora? Olha, hoje a energia solar é um dos investimentos mais seguros a se fazer. Por quê? Duas questões. Uma, tem o seu retorno garantido. Uma vez você adquirindo o seu sistema, homologando, instalando de forma correta, não tem como. Você vai gerar energia e vai gerar economia. Agora a questão do custo. Então vamos pegar aí a classe C. Tá? Vamos colocar numa média aí, uma família com 3, 4 pessoas, né? Uma casa de 3, 4 cômodos e aí um consumo médio de 250 kW. Tá? O que nós vamos... Dá quanto de dinheiro isso? Em torno de R$250, 260. É 1 por 1. É quase 1 por 1. Hoje o quilowatt gira em torno de 0,92, 0,90 centavos para cliente residencial. Estamos falando de um cara R$200 por mês, vai. Pronto. Aí o que acontece? A diferença dele para quem tem necessidade maior, ou seja, um cliente que tem a necessidade maior de energia, uma casa maior, um consumo maior, é que o retorno do investimento dele vai ser um pouco mais demorado. Porque a economia dele vai ser menor do que a economia de quem gera mais energia e economiza mais. Mas ainda é muito viável. Inclusive, aquilo que eu tinha falado, a pessoa ela consegue financiar o sistema em 100% e a própria economia da conta ajuda a pagar o financiamento. Então, hoje já é uma realidade, tá? Já é possível. A gente fala num projeto aí para gerar mais ou menos 230 kW, 4 painéis, um microinversor ou um inversor central, né? Eu posso depois também te explicar a diferença, e já consegue fazer isso. O valor gira em torno de 13, 14 mil para essa geração. Quanto tempo? 13, 14 mil divide por 200, né? Quantos anos? Olha, 13, 14 mil... Conta? Se você investe, você vai fazer um investimento de 13 a 14 mil reais, em média. E você paga, vai lá, 200 reais por mês. Mas só que 70 meses, né? Mas só um ponto que ele comentou no início é que existe um estudo que a cada 7 anos dobra. Então, se você paga 200 hoje, daqui 7 anos você vai estar pagando 400. Estou falando de 6 então anos. Diminui. 6 anos. Aumenta um pouco o playback nesse caso. Quanto menor o consumo, menor for o sistema, a demanda de energia, mais aumenta o playback. Então, o retorno do investimento é um pouco demorado. Não que não compense, mas demora um pouco para o cliente ter de volta aquilo que ele já investiu. Mas depois disso, haja vista que ele tem o próprio equipamento, ele tem os painéis, né, a sua grande maioria, todos os fabricantes hoje oferecem 12 anos contra defeitos de fabricação e até 25 anos de garantia de eficiência.
Então, ou seja, o tempo de vida útil mínimo desse equipamento, depois de pago, vamos colocar aí de 5 a 6 anos, é mais 20 anos. Então, o que ele vai ter de economia então o investimento, você faz um investimento alto inicialmente, em 6, 7 anos aí você tem o retorno, e aí você tem uma garantia de fabricante, do sistema de mais 25 anos. Então você tem... Isso falando com o cliente com baixo consumo. Quando a necessidade... Quanto mais alto o consumo, menos tempo. Pega um exemplo. Hoje mesmo, um pouco mais cedo, a gente entregou um sistema do cliente. O playback dele estava em 4 anos e 1 mês. A geração dele é de 700 kW. O playback dele caiu bem mais, porque ele já colocou mais painéis para a geração. Foram usados 12 painéis nessa instalação. O cliente é nosso aqui em Aldeia da Serra. E já está gerando, está satisfeito. A gente colocou, já é possível você monitorar a geração pelo aplicativo, né? Então você consegue acompanhar. A gente já fez toda a instalação para ele. Já está inclusive no monitoramento da nossa empresa, que a gente consegue monitorar os clientes, né? Os painéis que estão gerando, o sistema que está funcionando ou não, é tudo conectado hoje à rede. Você faz esse gerenciamento com drone, o que é? Não, a parte de monitoramento, ela é feita via internet. Então vamos lá, a gente conecta a rede do cliente com o microinversor ou o inversor central, ele fica mandando as informações para a central de monitoramento, que a gente loga lá, e quando o cliente tem algum tipo de problema, ele emite um alarme, se foi desligado ou não, a gente consegue entrar em contato com o cliente e falar: olha, seu sistema está assim, não está funcionando adequado, de repente não está gerando o suficiente, está na hora da visita para a gente fazer a limpeza dos painéis. Então é feito. E drone a gente usa bastante, tanto para as vistorias para orçamento e para entrega, né? Para fazer toda a propaganda. Nós fizemos um podcast de drone aqui, o senhor está tudo legalizado, né? Porque o nosso agora é... Tá tudo certinho, não. Se vocês que usam drone, aproveita, assiste e volta 2 episódios atrás, assiste lá, ó. Tá aqui também aparecendo aqui na descrição. Ou aparecendo aqui em cima, ó. Só clicar e já vai direcionar pro vídeo. Então, de drone eu tenho algumas histórias meio cabulosas de drone. Caiu? Não, mas já sumiu, já perdi 2 drones. Eu, particularmente. Aí eu desisti, eu falei, eu não mexo mais com drone. Tá todo legalzinho. O pessoal da equipe tem 2 pessoas que se especializou, mexe bastante, a gente leva para fazer as gravações. Legal, drone tem, você tem que seguir. Já resgatou algum drone já? Não. A gente tem que seguir algumas. Nós estamos tudo dentro da norma, hein? Tá tudo dentro da norma. Mas só para uma dúvida, então assim, eu invisto R$13.000, eu tenho um consumo de 250 mês. Sim. E eu vou ter esse retorno em 6 anos. Isso, uma média de 6 anos. Ok? Isso. Então assim, tem uma casa, então eu vou pôr R$13.000, vou abater 250 por mês. Sim. Em 6 anos eu tenho dinheiro de volta. Sim. É isso. Tá, isso é uma média para cliente com baixa demanda. Isso. E aí eu tenho mais 20 anos de garantia de eficiência no equipamento. Ok. E o governo me dá esses 13 mil? Para bater os 250 por mês que eu vou deixar de pagar? Não te dá esses não é assim? Não é assim. Mas como que é? Não é assim. Funciona da seguinte forma. Como que funciona? Sabia que não era todo esse paraíso, né? Quando a gente instala a energia solar, existem algumas documentações pertinentes, né? Então a gente faz toda a entrada na operadora, a RT de serviço, a RT de projeto, a autorização do cliente para nós fazermos a instalação, toda a documentação, relatório de vídeo e a lista de equipamentos a ser instalada e é enviado para a operadora. A operadora tem um prazo legal, né, obrigatório de 90 dias máximo para nos dar a devolutiva, fazer todo o trâmite, né, de instalação. E hoje, né, nós estamos hoje atua uma lei, que é a Lei 14.300, que é uma lei nova, que ela estabeleceu um marco legal da energia solar no Brasil. Antigamente a gente tinha uma norma, né, uma resolução normativa, a RENS é uma resolução normativa, a RENS 482 de 2012, que ela regia todos os parâmetros para uma empresa atuar no segmento, não é uma lei, mas eram as regras. Hoje, né, nós temos segurança jurídica, isso é muito bom, né? Então, às vezes o cliente tem medo, então a gente fala, hoje tem lei,
Tá? E em cima essa lei trouxe esse benefício, essa segurança jurídica e também algumas mudanças no modelo de cobrança que é aplicado à pessoa que gera a tua própria energia. Mas fala, como assim? Isso não está gerando, é cobrado? Bom, vamos explicar. Toda vez que você... Tem a taxa mínima lá. Tem. Hoje não tem mais a taxa mínima. Hoje existe... antigamente existia a taxa mínima, que é a taxa de disponibilidade monofásica, bifásica e trifásica. Mesmo você não usando, você teria que pagar a taxa mínima para manter ligado, senão eles desligam o teu relógio. Então, hoje, funciona da seguinte forma. A lei, inclusive, já prevê isso. Hoje, você instala um sistema de energia para atender a demanda da sua casa. Pegando o exemplo aí, de uma casa de 1000 kW. Então, você gera energia durante o dia. O sol tá lá brilhando, os painéis estão captando e convertendo a energia da forma que você pode usar na tua casa. Porém, muitas pessoas trabalham, não estão em casa de dia, e aí o que acontece? A energia é usada para atender a demanda online da casa, ao mesmo tempo que gera, consome, e o que sobra, que é o excedente, ele é enviado para a rede. Certo? Então, a gente acaba usando a transmissão da operadora para enviar energia, tá? Isso beneficia o governo, porque teoricamente nós estamos produzindo energia para o nosso vizinho usar, né? Porém, quando a gente precisa dessa energia de volta, a gente está conectado, vamos supor, à noite, vai usar equipamentos, a casa está ali no horário de pico da casa, né? A mulher fazendo comida, micro-ondas, chuveiro ligado. À noite você retorna aquilo que você enviou. O crédito que você enviou, a energia que você enviou te retorna. Então, essa Lei 14.300 foi estabelecido sobre esse retorno da sua geração, daquilo que você enviou, uma pequena porcentagem que corresponde ao uso da transmissão. Então, vamos lá, eles chamam de TURG fio B, né? Que é a taxa de uso do fio B, que é o fio de retorno da energia. E aí, o que acontece? O que muda hoje em relação ao ano passado? Apenas o playback, o tempo do retorno de investimento ficou 3-4 meses um pouco mais longo, porque como a própria lei ela prevê essa taxação, né, que antigamente não tinha, acaba que o playback ficando maior. Então a economia que antigamente chegava a 95%, então o cliente instala, então ele chegava a 95%, hoje é em torno de 80%, 85%. Até que tá bom ainda. Não, tá muito bom. É que nem aquilo que a gente estava comentando. Você vai tirar dinheiro para pôr naquilo que é seu e vai gerar economia por no mínimo 25 anos. Então compensa muito, tá? É bem viável ainda. E aí nós estamos num tempo de transição dessa Lei 14.300, tá? E o que impacta essa taxação? Então, essa taxação, hoje, vamos fazer uma conta de 94 centavos por quilowatt, tá? A Enel, que é a área de concessão que nós estamos aqui, região de São Paulo, ela tem a TURG fio B, que corresponde a 22% em média, de 22% a 26% do 94 centavos. Então, ou seja, nós estamos no período de transição. Hoje, em 2023 até 2026, é cobrado 15% dos 22% que corresponde à taxa. Depois vai aumentar. Isso vai aumentar para chegar no máximo a 22. Então hoje, só para você ter uma ideia, o quilowatt é 0,94 centavos. A gente envia 1 quilowatt para lá, na hora que ele volta, ele não vale 0,94. Ele vale 90, porque hoje é 15% que corresponde. Entendi. 4 centavos do quilowatt. Essa energia, quando volta, ele te taxa. Ele te taxa. Você produziu para ele te taxar. Não, mas agora que é uma coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Bem-vindos ao Brasil. Inclusive, esse é um outro ponto. Alguns países que já implantam, já tem um sistema de energia solar e tal. Quando você produz mais energia do que você usa e você devolve essa energia para a rede, sim, ele te paga. Sim. Então ou seja, então o seu produto, você usa... Você acaba vendendo, né? Mil quilowatts, vai quebrar a concessionária lá? Não vai quebrar lá os caras na ponta?
Não sei se os caras quebram, eu sei que os caras fazem isso. Porque se você produziu mais e você tá dando pra ele vai tá te pagando. Se todo mundo fizer isso, quebrou a companhia. Aí tem interesse por fora. Aí tem que ver se o interesse é de quem? Da população como um todo, de você gerar energia boa pra todo mundo, ou se você tem interesse de terceiros por fora. Mas alguns países desenvolvidos, eles têm esse sistema de você devolver. Aqui no Brasil não tem nem previsão disso chegar, né? Já que você acabou de falar que você produz e quando volta pra você já foi taxado. Imagina receber por essa produção que você faz. Não existe, né? Sim. Na verdade, existe alguns países, salvo engano, a Índia tem essa questão, você coloca na rede, conecta a rede e você acaba vendendo para o seu vizinho, é possível fazer isso. No Brasil ainda não é uma realidade. Porém, a tendência com o crescimento, né, da energia solar, ficar mais, isso ficar mais acessível e, quem sabe, um dia o próprio governo, além da injeção, né, fiscal que hoje estamos federal e estadual, de repente fazer um aporte, né? Tem países que eles têm incentivo para fazer a geração de energia solar, né? Então, se você tem um país com uma população muito grande, como é o caso do Brasil. Sim. E você falou no início, logo que a gente passou por crise hídrica, né? Se a gente tem uma produção de energia extra por outras pessoas, na hora que apertasse o sapato, você teria essa energia para distribuir para o pessoal. Então, acho que seria... Justamente. Outra coisa muito importante, que a gente tem que ressaltar aqui nesse podcast, é assim, você sobe num telhado para instalar placas. Sim. Isso preocupa muito ao Picon e ao nosso público. Sim. Segurança. Bora lá. Mas ele deu uma levantada na cadeira ali. Porque assim, imagina você contratar a empresa de instalação para instalar a tua placa solar e o cara vai cair no telhado. Não pode nem pensar nisso, né? Por isso que é importante, né, a gente, na hora de escolher a empresa, né, ver o know-how que a empresa tem, a história, a estrutura, isso de fato é muito importante. Isso conta. Às vezes a pessoa fala, não, o eletricista faz, ele vai vir aqui colocar os painéis. Então, porque vem da Santa Efigênia, entendeu? Vende na internet, a gente compra o kit aqui e instala. Na verdade, não é legal, não é bem fazer isso. Às vezes o cliente procura uma redução de custo nisso e acaba tendo um problemão. Então, se você não contrata uma empresa para fazer o seu cálculo, o seu estudo de geração, você pode cair nesse problema de pegar aí um picareta ou um cliente que não consegue instalar de forma adequada o seu sistema, deixa aí o seu sistema sem homologar e você acaba tendo dois problemas: paga a conta, paga o investimento e acaba não gerando energia, né? Então, tem esse detalhe. Quanto à segurança, tá? A nossa equipe, todos, né, tem por obrigatoriedade trabalhar com capacete, né? A gente faz o pessoal assinar a lista de EPI, capacete, cinto, óculos também é muito importante. E, além disso, para a parte de telhado, o pessoal que sobe em cima sobe com protetor solar, porque trabalha muito exposto ao sol, né? E, às vezes fica 3-4 horas contínua em cima do telhado, né? Pegando bastante sol e acaba tendo que usar esse tipo de proteção. Em alguns clientes específicos, né? Condomínio de prédios, né, que é muito alto, tanto cliente residencial, onde que há algum risco, aí linha de vida, né, com o cinto amarrado lá, bonitinho, seguro lá na linha de vida, né? Fora isso, os EPIs tradicional, né, bota, mas usamos camisa de longa, camisa de manga longa, né? Então já ele já assina a lista de EPI e a gente sempre orienta a usar. Porque assim, nós queremos tranquilizar todo mundo que quer colocar umas placas que você vai subir, fazer e tranquilo vai descer. Justamente. Porque, cara, o que tem de gente aí curioso em cima de telhado caindo... Tem. É verdade. O que mais tem é óbito em cima de telhado. Tem duas coisas que dá muito óbito, é telhado e andaime. E, cara, assim, e telhado, placa. Outra coisa importante, Anderson, que a gente tem que ressaltar aqui, que o nosso tempo está acabando, é que tem pessoas, indústria principalmente, que enche o telhado de placa. Sim. E depois quer nos contratar para fazer manutenção. Justamente. O que acontece? Você já detecta que, assim, você fala para o cliente, faça a manutenção antes do telhado para pôr a placa depois? Olha,
Quando nós pegamos uma empresa com alto volume de consumo de energia, né, a gente, inclusive nós fazemos também todo o estudo para implantação de cabine primária do cliente e para a economia do cliente, tanto no mercado livre de energia, tá, que é uma possibilidade, quanto para o cliente ter a geração própria. Tá? Então, vamos pegar aqui um cliente que nós fizemos em Santana do Parnaíba, que o telhado dele era um telhado bem grande, né, um telhado enorme, né, já daquelas placas com placa cimentícia, e o cliente ele teve lá uma redução de custo enorme, mais de 90% com a energia solar. Nesse caso, o telhado dele estava zeradinho, né? Porém, alguns casos em mercados, frigorífico, até empresas onde a nossa equipe, a pessoa quando vai na vistoria e vê que ali tem um telhado que precisa ser feito uma manutenção ou precisa ser assegurado que aquele telhado vai aguentar o peso dos painéis, aí é necessário que entre no circuito um engenheiro, né, estrutural, para fazer todo um laudo dizendo que aquela estrutura se aquela estrutura ou não, ela aguenta ou não o sistema, né? Porque se ela é compatível ao peso que vai compatível ao peso. Você vai gerar uma carga extra que não foi prevista, talvez não tenha sido prevista no projeto. Isso vocês fazem? Sim, tudo isso a gente faz. Se for na residência também? Também na residência. Quando a gente vê que o telhado é frágil, muito frágil, a gente sempre orienta o cliente, olha, você vai ter que mexer no seu telhado para depois a gente poder fazer a instalação. Mas vamos falar numa Eternit de 3 milímetros, né? Instala. Não, instala sim. Qual é o peso de uma placa? Uma placa hoje gira em torno de 25, 30 quilos, cada painel. É pesado. E o painel tem mais, qual que é o tamanho mais ou menos? O painel ele tem pouca variação de tamanho, mas geralmente ele tem 1,13 por 2,20, 2,30. É mais ou menos hoje um painel de 550 o tamanho dele. Uns 2,20, 2,30 e poucos metros quadrados. Então são 60 quilos, são 30 quilos por metro quadrado, mais ou menos, né? Em média. E como você falou, hoje as próprias empresas nos procuram, tanto empresa quanto residência, mas a energia em si ela é muito cara, ela não está barata. Então o cliente ele vem atrás da gente com essa ideia. Uma é reduzir custo, né, que toda empresa visa isso, né, reduzir custos, reduzir impacto. E outra é a questão ambiental. Hoje, não sei se vocês sabem, já existe há muitos anos, mas hoje está ficando mais popular, que é um selo de uma certificação, né, chamado ESG. É um selo que trata sobre meio ambiente, social e governança. É uma sigla em inglês. Comentamos no último podcast sobre isso. Né? Isso é bacana. Isso nasceu numa provocação em 2004, uma reunião com os maiores empresários, 50 empresários, né, 50 grandes empresas, que foi provocada pelo então secretário Kofi Annan, da ONU, para terem metas e estratégias para uma gestão maior e mais alinhada com o meio ambiente. E aí nasceu esse selo. Hoje, inclusive, ele tem algumas empresas que já nos procuraram, né? Eu tenho uma empresa aqui em Jandira que está entrando nesse selo e ele já tem lá alguma cultura de sustentabilidade. Ele usa água de reuso para lavagem de algumas caixas, né, para a área do agro, e ele está fazendo estudo para implantar a energia solar visando obter esse selo. Tá? Qual é a vantagem de uma empresa obter esse selo? Né? Então, lembra daquela época que tinha o ISO 9001, que as empresas tinham que ter? Hoje, esse selo ESG, você tendo ele, automaticamente você consegue ter uma linha de crédito com juros bem menor num banco europeu, pra você ter ideia, para você pegar esse dinheiro lá. Mas isso é incentivo, tá bom? Isso é incentivo. Eu vou gastar, mas eu vou ser incentivado. Ser incentivado. Que o governo nosso nos ajude. Isso é um bom incentivo. Outra questão também é aquilo. Então, vai chegar um tempo onde as empresas vão precisar desse selo, né? Então, vai ter que ter essa responsabilidade quanto ao meio ambiente, né? De ter ali uma energia sustentável, ter ali uma política voltada ao meio ambiente, ao social também, e
há uma governança na empresa, ou seja, uma gestão da própria empresa. Então, esse selo é muito importante. Então, logo, grandes fornecedores vão cobrar de pequenos fornecedores, que vão cobrar de distribuidores, e então logo esse selo vai ser aí mais popularizado, né? A pessoa vai ter vantagem em ter o selo e ter obrigações também, e ser uma empresa, digamos que politicamente sustentável, né? Então, isso é bacana. Só resumindo, assim, não temos muito assunto, mas num dia só não vai dar. Isso é verdade. Nós temos que chamar o Leandro para outro dia para falar fazer sobre energia parte solar. 2, né? Capítulo 2, parte 2 porque assim, a gente falou, acho que hoje a gente focou muito na parte legal da instalação, isso, né? Falou de custo, falou de incentivo, de financiamento, de uma série de coisas, documentação, e no próximo capítulo, na próxima oportunidade, a gente pode falar da parte técnica de como faz para ir, como funciona, como posiciona a placa, qual que é o estudo. Então tem muito assunto, mas a gente vai Temos muito chão para andar nessa explicação e muito chão para andar no setor mas também. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, já está começando a virar realidade de fato. Sim. O brasileiro tem que aprender a colocar dinheiro na frente, que isso é real, é viável. Sim. O cara tem que saber que ele tem que colocar os 13 mil dele para voltar aos 250, que ele vai ter 20 anos de benefício. Sim. Que ele pode pegar esse dinheiro no banco, que ele não vai sair do bolso dele, que ele não consiga tudo, mas é uma realidade. Sim. Para você ter uma ideia, hoje está tendo uma feira em Xangai, que é a maior feira voltada ao setor de energia solar, né? E a AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, está lá representando, né, as empresas de energia solar do Brasil, e já tem acordos surgindo, né, de forma bilateral entre associações do Brasil e da China para uma maior produção, um maior diálogo para o desenvolvimento das tecnologias. E para você ter ideia, o nosso mercado, ele tem, segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia, temos 90 milhões de usuários entre empresas e residências. Quantos por cento hoje é instalado? Hoje, só para você ter ideia, nós temos, em média, 1.200.000 usuários conectados, gerando tua própria energia. Então, olha o campo que nós temos. É verdade, você ganha muito dinheiro, Leandro. Sim. Você está no mercado bom, Leandro. Está no mercado bom. Estima-se que até 2050, a principal fonte de geração de energia seja a energia solar. Então, existe uma estimativa, é um estudo que até 2050 a maior fonte seja energia solar. Então, é lógico, né? Com a advinda de carro elétrico, uma demanda maior de energia para casas, produtos conectados. Então, a energia solar ela vem a calhar muito, né, para esse crescimento do país, e é uma necessidade, né? Tendo em vista aí... Com certeza. À medida que a gente... Ser a energia mais limpa, né? Com certeza. O mundo, no geral, precisa reduzir os impactos aí ao meio ambiente. Ao meio ambiente. Leandro, só tenho que agradecer. Assim, Imagina. você tirou algumas dúvidas técnicas que eu acredito que eu consegui tirar minhas dúvidas, assim. E hoje eu acho que eu investiria os 13 mil para me ter esse benefício por 20 anos. Eu acho válido. Eu acho que ficou claro aí. É um investimento, mas é um investimento que tem um retorno. Vou marcar outra data para o Anderson falar sobre a posição de placa, como gera, como não gera, de que modo, os aparelhos. Aí na próxima vez você até traz um pouco de aparelho, traz uma placa para explicar. Show. Para explicar ao pessoal o que é energia solar também. Legal. Mas da minha parte é isso, Leandro, obrigado. Imagina. O Anderson finaliza, que minha cadeira afundou tanto aqui que eu tô... eu tô aqui me segurando para não rir de você, mas tudo Leandro, muito obrigado aí por todos os esclarecimentos, tá? Obrigado por aceitar o convite. Vamos aí combinar uma data para fazer a parte 2. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu. Não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, de comentar, de fazer o que você quiser. Interage com a gente aí, participa, manda sugestões e tamo junto. Obrigadão a todos e até a próxima. Valeu! Abraço!